O arrependimento não é um sentimento que chega de repente. Ele rasteja pelas paredes do seu quarto como o mofo, silencioso e persistente, até que você acorda uma noite e percebe que o ar que você respira já não te pertence mais. Eu daria cada centavo da fortuna que acumulei e arrancaria meus próprios olhos, se isso me permitisse esquecer o som daquelas coisas arranhando o lado de dentro do guarda-roupa dos meus filhos. Eu fui um bruxo, um arquiteto de destinos alheios e um escravo de forças que a maioria de vocês prefere acreditar que são apenas lendas urbanas. Mas o preço de um milagre é sempre maior do que o valor da alma que o compra. Antes de mergulharmos nas profundezas do que eu vi e do que eu fiz, olhe ao seu redor. Verifique se as portas estão trancadas e se a luz do corredor está acesa. Se você sente que este relato precisa ser ouvido por mais pessoas e quer fortalecer o nosso círculo de proteção contra o que habita o escuro, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso mantém o fogo aceso. E me diga agora, nos comentários, de qual cidade ou de qual canto sombrio deste mundo você está ouvindo o meu relato. Eu preciso saber quem está comigo nesta vigília. Minha vida era o que qualquer um chamaria de estável, mas a estabilidade é uma casca fina que esconde um abismo de ansiedade. Eu tinha uma esposa, a Mariana, cujo riso era a única coisa que me mantinha são, após 10 horas de trabalho exaustivo em um escritório de contabilidade que parecia sugar minha vitalidade. Tínhamos 2 filhos pequenos, o Léo e a Clara. Lembro-me do cheiro de shampoo, infantil e talco que impregnava a nossa casa nas manhãs de sábado. Era um cheiro de paz, um cheiro que hoje foi substituído pelo odor metálico de sangue seco e algo que lembra carne deixada ao sol. A vulnerabilidade é a porta de entrada para o mal. No meu caso, foi o medo da mediocridade e a iminência de um despejo. A empresa onde eu trabalhava estava cortando pessoal e as contas se acumulavam na mesa da cozinha como sentenças de morte. Eu olhava para a Mariana à noite, vendo as olheiras profundas sob seus olhos, enquanto ela tentava esticar o orçamento e sentia um ódio frio e paralisante. Eu queria dar a eles o mundo, mas mal conseguia dar o jantar. Foi nessa brecha de desespero que ele apareceu. Eu o encontrei em uma cafeteria de bairro, um lugar que eu frequentava há anos, mas nunca o tinha visto lá. Ele se sentou na mesa ao lado, um homem cuja idade era impossível de determinar. Sua pele tinha a textura de um pergaminho antigo, amarelada e esticada sobre as maçãs do rosto, e seus olhos eram de um azul tão pálido que pareciam cegos, embora eu soubesse que ele enxergava através de mim. Ele não pediu café. Ele apenas olhou para as minhas mãos trêmulas que seguravam o boleto de aluguel atrasado e disse com uma voz que parecia o roçar de folhas secas: "O dinheiro é a menor das suas preocupações, Lucas. O que realmente te assusta é o silêncio que vai ficar naquela casa quando eles forem embora, porque você não pôde protegê-los." O frio que percorreu minha espinha não foi de medo, mas de choque. Eu nunca tinha dito meu nome a ele. Eu nunca tinha falado sobre minha família. Ele sorriu e seus dentes eram pequenos e perfeitos demais, como se tivessem sido esculpidos em osso. Ele se apresentou apenas como Silas. Não disse de onde vinha, o que fazia ou como sabia da minha vida. Mas ele sabia de tudo. Sabia do pequeno corte que minha filha tinha feito no joelho na tarde anterior e sabia exatamente quanto eu tinha na conta bancária. R$17,40. Ele não me ofereceu um pacto naquela tarde. Ele me ofereceu uma demonstração de boa vontade. Silas me entregou um pequeno frasco de vidro contendo um líquido que parecia óleo de motor, mas que brilhava com um matiz violeta doentio sob a luz fluorescente da cafeteria. Ele me instruiu a derramar aquilo no batente da porta de entrada da minha casa e a dizer uma frase simples, em uma língua que soava como engasgos e estalidos.
O sucesso tem um cheiro, Lucas, ele sussurrou, levantando-se para sair. E ele está prestes a entrar pela sua porta. Cheguei em casa naquela noite, sentindo o peso do frasco no meu bolso como se fosse uma granada. Mariana estava dormindo no sofá, exausta. O silêncio da casa era pesado, carregado com a tensão das brigas que não tínhamos tido, mas que estavam pendentes. Segui as instruções de Silas. O líquido, ao tocar a madeira do batente, não escorreu. Ele foi absorvido instantaneamente e, por um segundo, a madeira pareceu pulsar, como se tivesse desenvolvido um coração. Pronunciei as palavras. O ar ao meu redor ficou subitamente denso e gelado, e o cheiro de ozônio e algo podre inundou minhas narinas, desaparecendo logo em seguida. No dia seguinte, o primeiro milagre aconteceu. Recebi uma ligação da empresa. Não era a demissão que eu esperava. Meu chefe, um homem que mal sabia meu nome, me informou que o contador sênior havia sofrido um acidente doméstico bizarro. Ele, aparentemente, havia caído sobre uma mesa de vidro e se cortado fatalmente, e que eu estava sendo promovido para o lugar dele, com o triplo do salário. A euforia obliterou qualquer senso moral. Eu cheguei em casa com flores, vinhos e brinquedos para as crianças. Mariana chorou de alívio e por uma semana fomos a família mais feliz da rua. Mas a felicidade comprada com o oculto tem uma textura diferente. Comecei a notar pequenas coisas. O gato da vizinha, que costumava ronronar no nosso muro, foi encontrado morto, sem nenhuma gota de sangue no corpo, seco, como uma uva passa. E meu filho, o Léo, começou a reclamar que o homem da cafeteria estava sentado no pé da cama dele todas as noites, apenas observando. Eu ri e disse que era apenas um sonho. Mas naquela noite, ao passar pelo quarto dele, vi uma mancha de óleo violeta no tapete, exatamente onde o Léo dizia que Silas se sentava. O sucesso havia chegado e a sensação de poder era inebriante, mas o ar dentro da nossa casa começou a vibrar com uma frequência baixa e constante, um zumbido que só eu conseguia ouvir. Era o som de uma dívida começando a ser cobrada. A mente humana possui uma capacidade assustadora de normalizar o horror quando o conforto está em jogo. Nos meses seguintes à minha promoção, o dinheiro fluiu para a nossa conta como se as comportas de uma represa tivessem se aberto. Trocamos o carro, quitamos as dívidas e o olhar de exaustão no rosto da Mariana foi substituído por um brilho de confiança que eu não via há anos. Eu dizia a mim mesmo que o Silas era apenas um homem excêntrico, um tipo de guru urbano com métodos pouco ortodoxos. Eu queria acreditar que o óleo no tapete era apenas uma projeção da minha culpa, mas o sobrenatural não se importa com a sua negação. Ele apenas espera o momento de se tornar inegável. O zumbido que eu ouvia nas paredes da casa tornou-se mais alto, transformando-se em algo que lembrava vozes distantes, como se centenas de pessoas estivessem sussurrando segredos em um idioma esquecido logo abaixo da superfície do reboco. E então o telefone tocou em uma terça-feira chuvosa. Era Silas. Lucas. A voz dele parecia vir de dentro do meu próprio crânio, ignorando o receptor do aparelho. A colheita foi farta. Agora precisamos adubar o solo. Ele não pediu dinheiro. Ele me deu a primeira tarefa. Eu deveria ir até o cemitério local às 3 da manhã e encontrar um túmulo específico, o de uma criança que havia falecido recentemente. Eu não deveria roubar nada, nem profanar o túmulo de forma física. Silas me instruiu a levar um pedaço de pão fresco e deixá-lo sobre a lápide, mas com um detalhe. Eu deveria mastigar o pão até que ele se tornasse uma pasta na minha boca e então cuspi-lo sobre o nome gravado na pedra, recitando o nome da minha própria filha, Clara, 3 vezes. O pedido era bizarro e nojento, mas minha mente lógica tentou criar uma barreira de proteção. É apenas superstição.
eu pensava enquanto dirigia sob a chuva fina. É um teste psicológico para ver minha lealdade. Cruzei os portões do cemitério sentindo um frio que não vinha do vento, mas do solo. Quando terminei o ato e cuspi aquela massa úmida sobre o mármore frio, ouvi um riso infantil vindo de trás de uma cripta próxima. Não era o riso de uma criança brincando. Era o som de algo que nunca teve pulmões tentando imitar a alegria humana. Ao voltar para casa, a atmosfera havia mudado. A temperatura na nossa suíte estava tão baixa que eu conseguia ver minha respiração no ar, apesar de estarmos no auge do verão. Mariana estava sentada na cama, de olhos abertos, olhando fixamente para o canto escuro do quarto. Quando toquei seu ombro, sua pele parecia couro gelado. Lucas, ela sussurrou sem desviar o olhar. Por que você trouxe o cheiro de terra para dentro do nosso quarto? Eu não respondi. Eu sentia o cheiro também. Era mofo, terra molhada e algo doce, como flores apodrecendo em um vaso. Naquela noite, os objetos começaram a se mover. Não eram pratos voando, mas algo mais sutil e perturbador. Eu deixava as chaves do carro na mesa da entrada e 10 minutos depois, elas estavam dentro da geladeira. Os quadros com fotos da nossa família começaram a entortar sozinhos, e não importava quantas vezes eu os endireitasse, eles voltavam a ficar inclinados para a esquerda, como se estivessem tentando fugir de algo que estava à direita da moldura. A psicologia do medo é um labirinto. Quando você está nele, cada saída parece levar a um corredor mais escuro. Comecei a ter lapsos de memória. Eu acordava no meio da noite parado no corredor, segurando uma faca de cozinha, sem saber como tinha chegado ali. Eu me convencia de que era sonambulismo causado pelo estresse do novo cargo. Mas como explicar quando o Léo parou de desenhar casas e aviões e começou a preencher folhas inteiras de papel com espirais pretas, que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente para elas? O Silas veio tomar café. Papai, Léo disse em um café da manhã, enquanto esmagava um morango com o polegar. Ele disse que a Clara tem uma voz bonita. Ele quer que ela cante para os amigos dele. Minha xícara de café estourou na minha mão. Não quebrou. Ela simplesmente se desintegrou em pó fino de cerâmica. O medo paralisante finalmente rompeu a barreira da minha negação. Eu não era um homem bem-sucedido. Eu era uma presa que ainda não tinha sentido os dentes no pescoço. As tarefas de Silas tornaram-se mais frequentes e progressivamente mais degradantes. Ele me obrigou a recolher a água que escorria de um necrotério e usá-la para benzer os cantos do quarto dos meus filhos. Ele me fez enterrar uma mecha do cabelo da Mariana no quintal de um vizinho que eu detestava, dizendo que isso equilibraria as energias. Cada tarefa era um degrau a menos na escada da minha dignidade. Eu me sentia sujo, como se uma camada de graxa invisível estivesse cobrindo minha alma. Mas o sucesso financeiro continuava. Eu recebi um bônus que pagaria a faculdade dos meus filhos integralmente. O diabo não te tira tudo de uma vez. Ele te engorda antes do abate. O comportamento da Mariana foi o que mais me doeu. Ela, que sempre foi vibrante, tornou-se uma sombra. Ela passava horas escovando o cabelo diante do espelho, mas o reflexo dela parecia ter um atraso de alguns milissegundos. Às vezes, ela parava de escovar, mas o reflexo no espelho continuava o movimento por um segundo extra. Eu tentava falar com ela, mas suas respostas eram monossilábicas, proferidas em um tom de voz que não continha nenhuma emoção humana. A invasão do físico pelo sobrenatural atingiu o ápice quando as distorções visuais começaram. Eu via vultos altos e magros com braços longos demais, parados nos cantos dos meus olhos. Quando eu virava a cabeça, eles sumiam, deixando apenas o cheiro de enxofre e um frio de congelar os ossos. A lógica falhou. Não havia explicação científica para o fato de todas as plantas da casa terem morrido em uma única hora.
transformando-se em cinzas negras, ou para o fato de a Clara ter começado a falar em latim durante o sono, com uma voz de barítono que arranhava a garganta de uma criança de 5 anos. O desespero me levou a procurar Silas. Eu queria implorar para que parasse. Eu o encontrei no mesmo café, que agora parecia decadente, com as paredes descascando e as janelas cobertas por uma crosta de sujeira. Ele estava sentado no mesmo lugar, mas desta vez ele tinha um prato de carne crua à sua frente. Ele cortava pedaços pequenos com uma precisão cirúrgica. Você está indo bem, Lucas, mas o universo exige simetria. Você recebeu muito, agora precisa dar algo que realmente doa. Minha garganta secou. Eu sabia que a próxima tarefa seria o divisor de águas. Silas deslizou um pequeno envelope pardo pela mesa. Dentro havia uma fotografia de um homem idoso que morava em um abrigo de sem-teto perto do meu trabalho. Um homem que não tinha ninguém, um invisível. Este homem, Silas disse, e seu olhar parecia perfurar minha testa como um prego em brasa. Tem algo que não pertence mais a ele: o tempo. Você vai até o abrigo. Você vai se voluntariar para servir a sopa. E no momento em que ele estiver distraído, você vai colocar este pó na comida dele. Ele me entregou um pequeno frasco com um pó cinza que lembrava cinzas de cremação. O que isso vai fazer com ele? Eu perguntei, com a voz falhando. Silas inclinou-se para a frente e o cheiro que emanou dele era o de um túmulo aberto há décadas. Isso vai transferir a podridão que está começando a se formar na sua casa para ele. É uma troca justa, uma vida insignificante pela sanidade da sua família. Se você não fizer isso, Lucas, o homem da cafeteria não vai mais ficar sentado apenas no pé da cama do seu filho. Ele vai entrar. A linha moral estava ali, esticada e vibrante sob meus pés. De um lado, o assassinato lento e espiritual de um inocente. Do outro, a entrega total da minha família às trevas que eu mesmo convidei para entrar. Eu olhei para o frasco, sentindo o peso de 1000 almas sobre meus ombros. Saí dali sabendo que, independentemente da minha escolha, o homem que eu costumava ser já tinha morrido há muito tempo. O sucesso tinha o gosto de cinzas e a escuridão estava apenas começando a mostrar sua verdadeira face. O frasco pesava no meu bolso como um pedaço de chumbo radioativo. Eu estava parado na frente do abrigo, o cheiro de sopa de legumes e desinfetante barato, lutando contra o odor de enxofre que emanava da minha própria pele. Olhei para o velho na fotografia. Ele tinha olhos gentis, cercados por rugas de uma vida de risos que eu tinha esquecido como ter. Eu não podia fazer aquilo. A linha que Silas queria que eu cruzasse não era apenas moral, era o ponto de não retorno para a minha alma. Virei as costas, corri. O asfalto parecia se esticar sob meus pés como chiclete. Cheguei em casa ofegante, o coração martelando contra as costelas como um animal enjaulado. Eu ia acabar com aquilo. Eu ia expulsar Silas da minha vida, nem que tivesse que queimar a casa com tudo dentro. Assim que meti a chave na fechadura, a resistência começou. A porta não abriu. Ela rangeu, uma vibração gutural que subiu pelo meu braço, como se o metal estivesse rosnando. Empurrei com o ombro. A madeira cedeu com um estalo seco, de osso quebrando. O interior da minha casa não era mais o meu lar. Era um estômago. As paredes latejavam. O papel de parede, antes bege, agora tinha veias arroxeadas que pulsavam sob a superfície. O ar estava saturado com o cheiro de um açougue, abandonado. Mariana! Léo! Clara! Gritei, mas minha voz saiu abafada, como se eu estivesse gritando debaixo d'água. Ninguém respondeu, apenas o zumbido, aquele som de 1000 abelhas presas em um frasco de vidro. Subi as escadas. Os degraus pareciam moles, afundando sob meus pés como carne crua. No corredor, os porta-retratos não estavam mais tortos. Eles estavam derretendo. O vidro escorria pelas
molduras como lágrimas pretas, apagando os rostos da minha família. Entrei no quarto das crianças. O horror me paralisou. Eles estavam lá, mas não eram eles. Mariana, Léo e Clara estavam sentados em volta de uma mesa de chá minúscula no centro do quarto. Eles estavam rígidos. Seus olhos estavam abertos, brancos, sem pupilas. Eles moviam as mãos em sincronia, levando xícaras vazias à boca e emitindo um som de sucção seco. E no canto, nas sombras que pareciam se descolar da parede, ele estava lá, Silas. Mas não era o Silas da cafeteria. Ele estava esticado. Suas pernas eram finas como gravetos, com 3 ou 4 articulações extras que estalavam a cada movimento mínimo. O rosto de pergaminho tinha caído, revelando algo por baixo que não tinha nariz, apenas fendas verticais que expeliam um vapor cinzento. Você falhou na entrega, Lucas. A voz não vinha da boca dele, vinha de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. O contrato previa pagamento. Se não há oferta, há penhora. Ele se moveu. Foi rápido demais para um ser físico. Num segundo ele estava no canto. No outro, seus dedos longos e frios como gelo seco estavam em volta do meu pescoço. A pele dele tinha a textura de escamas de cobra morta. Por favor, eu engasguei, leve a mim, deixe eles. Você já é meu pequeno contador, eu quero o que ainda é puro. Ele apontou para a Clara. A mandíbula da minha filha começou a se deslocar. Um som de algo rasgando veio de dentro dela. Algo estava tentando sair pela garganta da minha menina. Uma mão preta, pequena e viscosa apareceu entre os lábios dela. O pânico se transformou em fúria cega. Eu não tinha armas. Eu tinha apenas o frasco no meu bolso. O pó de cinzas que deveria matar o velho. Em um movimento desesperado, arranquei o frasco e o estorcei contra o rosto deformado de Silas. O vidro quebrou. O pó cinza voou como uma nuvem tóxica. Silas soltou um guincho que quebrou todas as janelas da casa simultaneamente. Onde o pó tocava sua pele, ela fervia. Ele recuou, contorcendo-se, seus membros extras se batendo contra o teto e as paredes, quebrando o gesso e revelando que, por trás das paredes, não havia tijolos, mas fileiras de dentes humanos cravados na estrutura. Você ousa usar minha própria medicina? Ele sibilou, a voz agora como metal sendo lixado. A casa inteira começou a se inclinar. Os móveis deslizavam. Eu agarrei a Mariana e as crianças. Eles pareciam pesados, como se fossem feitos de chumbo. Eu os arrastei para o corredor, mas o chão se abriu em uma fenda escura e fétida. Vultos começaram a emergir da fenda. Eram as anomalias. Seres sem rosto, vestidos com restos de roupas de escritório e uniformes escolares, as vítimas anteriores de Silas. Eles se arrastavam em nossa direção, os dedos em carne, viva arranhando o assoalho. Corre! Eu gritei para a Mariana, que parecia estar acordando de um transe profundo. Leve as crianças para o jardim, não olhe para trás. Eu fiquei para trás. Eu era a barreira. Silas se recompôs. Sua forma agora era um borrão de escuridão e ângulos impossíveis. Ele avançou. Cada passo dele fazia o chão tremer. Ele não caminhava. Ele deformava o espaço ao seu redor para chegar mais perto. Peguei um dos quadros quebrados e usei o vidro estilhaçado como uma adaga. Quando ele avançou, eu golpeei. O vidro entrou em algo que parecia piche quente. Não houve sangue. Houve apenas um frio paralisante que subiu pelo meu braço, congelando meus músculos instantaneamente. Você acha que pode lutar contra o que você convidou? Silas riu, e o som fez meus ouvidos sangrarem. Eu sou a fome que você sentiu quando olhou para aquele boleto. Eu sou o orgulho que você sentiu quando sentou na cadeira do morto. Você me construiu, Lucas. Ele me jogou contra a parede com uma força descomunal. Minhas costelas estalaram.
Eu vi pontos pretos. Através da névoa da dor, vi Mariana na porta, segurando as crianças. Ela hesitou. Vai! Eu berrei com o resto dos meus pulmões. Eles correram. Silas soltou um rugido e saltou em direção à porta, mas eu me joguei em suas pernas articuladas, prendendo-o com toda a força que me restava. Ele começou a me golpear. Cada pancada era como um martelo hidráulico. Meu rosto era uma massa de sangue e dor. Eu percebi naquele momento, ele nunca foi humano. Ele era uma ideia antiga, uma entidade que se alimentava de ambição e desespero, e eu tinha dado as chaves do meu mundo para ele. Em um ato final de desespero, tateei o chão e encontrei o isqueiro que eu usava para queimar os papéis do ritual. A casa estava saturada com aquele óleo violeta e o pó cinza. O ar era inflamável com a maldade que residia ali. Se eu vou para o inferno, Silas, eu sibilei, cuspindo sangue no rosto dele. Você vai comigo. Risquei o isqueiro. A explosão não foi de fogo comum. Foi uma onda de choque azul e preta. O teto desabou. O calor era insuportável, mas não queimava a minha pele. Queimava as vozes na minha cabeça. Eu vi Silas ser consumido por uma chama que parecia devorar a própria escuridão. Ele se desintegrou em cinzas, antes mesmo de atingir o chão, soltando um último grito que não era de dor, mas de indignação por perder sua propriedade. A casa começou a desmoronar sobre mim. Eu fechei os olhos, esperando o fim. Mas no meio do caos, ouvi um som diferente. Não era o zumbido, era um sino. Um sino de igreja, longe, mas claro. E uma luz branca, violenta e pura começou a rasgar o teto de sombras. Eu senti mãos me puxando. Não eram mãos de escamas ou de piche. Eram mãos humanas, firmes e quentes. Saiam. Em nome de Jesus, saiam. Uma voz gritava. Eu perdi os sentidos, enquanto a estrutura da minha fortuna vinha abaixo, transformando-se em nada além de entulho fumegante sob a luz do luar. Eu tinha sobrevivido ao clímax do meu erro, mas a verdadeira batalha, a batalha pela minha alma e pelo que sobrou da minha família, estava apenas começando. As trevas não desistem facilmente de um proprietário, mas eu tinha descoberto que havia algo mais forte que o medo. E esse algo estava me carregando para fora daquele estômago de concreto. As chamas que consumiram aquela casa não eram fogo comum, eram um expurgo. Lembro-me de ser arrastado para o gramado úmido por braços fortes, homens de uma pequena congregação de bairro que de alguma forma sentiram o epicentro do mal se abrindo naquela rua. Enquanto a estrutura de luxo que eu ergui com sangue e pactos desabava em brasas azuladas, eu vi Silas. Ele não estava queimando. Ele estava parado no meio das labaredas, a silhueta esticada e imóvel, observando-me com aqueles olhos de pergaminho até que o teto desabou por completo. Naquela noite, sob o som de orações desesperadas e sirenes distantes, eu acreditei que estava livre. Acreditei que o sacrifício da nossa fortuna, da nossa reputação e daquela casa maldita seria o pagamento final. Fomos morar em uma edícula nos fundos da casa da minha sogra. Voltei a trabalhar como assistente contábil, ganhando uma fração do que recebia, mas cada centavo parecia limpo. Mariana voltou a sorrir, embora o brilho em seus olhos nunca tenha recuperado a vivacidade de antes. Ela se tornou uma mulher de fé inabalável, frequentando os cultos diariamente, como se as palavras do pastor fossem o único oxigênio disponível em um mundo saturado de fumaça. Mas a libertação de um ex-bruxo nunca é completa. O ocultismo não é um contrato que se rasga. É uma tatuagem feita no tecido da realidade. Hoje, vivemos uma fachada de normalidade que me gela o sangue. À mesa do jantar, parecemos uma família recuperada, uma história de superação.
Mas eu vejo as frestas. Eu vejo o Léo, meu filho, que eu tirei das garras de Silas, sentado no sofá, em silêncio absoluto por horas. Ele não brinca mais com aviões. Ele senta-se de frente para a parede descascada e sussurra nomes que não pertencem a nenhuma língua humana. Às vezes, ele se vira para mim e sorri. Um sorriso que não é de uma criança de 7 anos. É o sorriso esculpido em osso de quem sabe exatamente o que o pai fez na cafeteria. A Clara, minha pequena Clara, que quase serviu de casca para aquela coisa, desenvolveu um hábito noturno perturbador. Eu a encontro parada no corredor, às 3 da manhã, apontando para o teto. Quando pergunto o que ela vê, ela diz que os amigos do Silas estão esperando a permissão para descer. E o pior é que quando olho para onde ela aponta, vejo as manchas de mofo no teto se movendo, contorcendo-se em formas que lembram rostos agonizantes. A marca do pacto é permanente. Sinto-a na minha própria carne. Às vezes, acordo com arranhões profundos nas costas, formando símbolos que eu reconheço dos livros que queimei. O cheiro de enxofre e ozônio nunca abandonou completamente o meu nariz. Ele surge do nada, no meio de um supermercado ou durante um abraço na minha esposa, lembrando-me de que eu ainda sou propriedade privada, apenas em regime de liberdade condicional. O sucesso que Silas me deu foi retirado, mas o vazio que ele deixou foi preenchido por uma vigilância constante. Eu sei que eles estão lá fora. Eu os sinto nas sombras que se movem rápido demais quando acendo a luz. Eu os ouço no estalar da madeira da casa à noite. Eles não estão mais tentando me matar. Eles estão esperando que eu fraqueje, que eu deseje novamente o que não me pertence ou que eu simplesmente me canse de lutar. Muitas pessoas ouvem relatos como o meu e sentem um arrepio passageiro, achando que o horror termina quando o vídeo acaba. Mas a verdade é que o som da minha voz, ao descrever essas práticas, abre uma frequência. O mal é oportunista. Ele se move através da curiosidade, através do medo e, principalmente, através do silêncio da sua casa neste exato momento. Eu sobrevivi para contar isso, mas o preço foi a paz eterna. Agora, enquanto você processa o que eu acabei de confessar, eu quero que você faça um exercício de consciência. Não se mova, apenas sinta o ambiente ao seu redor. Que horas são exatamente agora, enquanto você ouve as minhas últimas palavras? Olhe para o relógio e escreva aqui nos comentários. Que horas são aí? E mais importante, você sentiu algo diferente enquanto eu falava? Um calafrio súbito? O peso de alguém observando suas costas? Ou talvez um estalo na parede que você tentou ignorar? Não se engane achando que é apenas imaginação. Às vezes, o simples ato de ouvir sobre o abismo faz com que o abismo comece a ouvir você de volta. Verifique se as janelas estão bem fechadas e se o que está atrás de você é realmente apenas uma sombra. Eu estarei aqui, nos comentários, observando quem de vocês também sentiu que o círculo de proteção pode não ser tão forte quanto imaginávamos. Boa noite, se é que o sono será possível para você hoje.